senhor vê esses especialistas que nunca tiveram no terreno, mas falam com tamanha propriedade de quem não sabe da realidade? Porque quando a gente fala assim, né, existem muitas táticas e técnicas de guerra e às vezes a cobertura de fogo é uma delas para que o policial possa atravessar de um lado para o outro. Então, como é que o senhor vê hoje essa vamos dizer assim, essa multiplicação dos especialistas que nunca tiveram em nenhum terreno? Tem duas vertentes, mas a que eu gosto mais de pensar é assim, vamos imaginar juntos aqui, nós vamos criar uma categoria, né? Os omeletólogos. Os omeletólogos são os especialistas em fazer omelete. Né? Estudaram omeletologia pura e aplicada. Nunca viram um ovo, não entraram numa cozinha, não sabem o que é uma galinha, um pinto, um galo, uma panela, óleo, nada. Mas eles opinam e dizem que quem faz os omeletes está completamente errado e dizem o que tem que ser feito, mas nunca saíram da torre de marfim e do ar-condicionado acadêmico. Esses são os especialistas. Os caras nunca tiveram no terreno, nunca prenderam ninguém, nunca levaram um tiro, não sabem nada de armamento. A maioria, se vê uma arma, sai gritando e correndo, se bobear, largando alguma necessidade fisiológica pelo caminho, mas querem entender mais de polícia do que os policiais. Não chego a desprezar a intelectualidade, não, mas pelo menos tem que ser ouvido junto quem conhece a realidade. Então, existem alguns que se posicionam de tal maneira que parecem são colegas nossos de trabalho, que serviram como você no BOP, como eu servi 30 anos. Cara, olha, dá para dizer meu colega de trabalho, porque ele parece que entende mais do que a gente, e alguns, talvez para piorar ou para tentar impactar, colecionam cursos, não sei quantos mestrados, doutorados, pós-doutorados, mas assim, na tranquilidade do ar-condicionado, do tapete acolchoado, da champanhe, do caviar, né? Um ambiente festivo. Então, isso que eu penso. Não tem como dizer que o cara é especialista. Como é que o cara é especialista, mas não conhece a realidade? Por isso que a gente criou esse termo, né, de omeletologia, e os omeletólogos, que são especialistas genéricos nisso. Vou fazer outra provocação nesse sentido do seguinte, assim, quando eu trabalhei, a gente sempre tinha aquela máxima de, cara, traz esses caras aqui, bota eles dentro do blindado, vamos dar uma volta com eles. Já se levantou, e aí eu vou perguntar a nível de topo da hierarquia, sobre isso, para trazer um pouco mais da opinião para o nosso lado. Já se levantou a possibilidade de chamar alguns desses especialistas? Olha só, tá bom, vamos lá, vou te colocar dentro do blindado do BOP para você dar uma volta ali no Complexo da Alemanha. Olha, já teve pesquisadores, até tem gente séria, né, que já fez experiência e tese de mestrado, e estudou entrando em rádio patrulhas, cumprindo o dia a dia, à noite e tal. E se formam também, a gente tem feito cursos, né? A polícia tem feito cursos de treinamento, no BOP tem, no Choque tem, né? No COI, de levar forças amigas, né? Juízes e membros do Ministério Público, promotores, que participam de treinamentos bastante intensos para eles verem um pouco da realidade. É interessante você conseguir essa aproximação com o Judiciário e com o Ministério Público, que aí mostra a dificuldade que tem. Então, em treinamentos desses, às vezes, o próprio juiz ou o promotor erra o alvo e acerta um alvo inocente, reconhece como um objeto, como uma arma e não é, atira no que não deve, não atira e não reage, tem um companheiro de treinamento morto ou ferido porque ele agiu errado e não se posicionou, então existe esse tipo de coisa. E isso ajuda a mudar a opinião deles? Ajuda a mudar a opinião deles. Esse estudo, né, os meus artigos que estão nesses livros, uma satisfação que a gente tem é saber que essa informação está ajudando a fundamentar decisões do Ministério Público, de promotores e de juízes na condenação de criminosos que atiram contra policiais, que ferem policiais e matam policiais, porque a gente mostra a intensidade da coisa, né? O quão grave o problema é. Então, às vezes, juízes entram em contato, promotores entram em contato, promotores me pedem informações e juízes, além de eu citar o livro, eu ainda municio com a informação específica que ele quer, porque ele vai fazer um tribunal do júri, vai fazer uma acusação, vai
participar de um julgamento é uma coisa importante. Que eu acho que eu não tinha comentado em lugar nenhum ainda. Legal. Então, já estamos dando um furo aqui, posso dizer assim. Antes da gente chegar nesse lado, eu vou voltar um pouco mais na carreira, porque eu imagino, eu costumo falar assim, eu tenho cursos de desenvolvimento e eu falo que a felicidade está naquilo que a gente conquista pra gente, mas a realização está quando a gente começa a contribuir na vida dos outros. Eu li isso num livro e peguei isso para mim, né? O senhor lembra, assim, na sua carreira, alguma ocorrência da qual você fez parte que foi a mais marcante antes de se tornar esse cara que abraçou esse lado da polícia de ajudar os heróis? Eu imagino que deva ser a maior realização da vida hoje. Tiveram algumas ocorrências marcantes. Eu me lembro de uma que, né, infelizmente, sim, logo no início da carreira, era segundo tenente, e um policial era um batizado, né? Eu servia no 13º. Essa situação aconteceu na Baixada Fluminense. Era um dia de domingo. O policial ele foi ferido gravemente. Era um batizado na parte de cima da casa dele, que a família alugava para outra família. Beberam demais e começaram a dar tiro. A mãe dele subiu, eu vou resumir a história. A mãe dele subiu para pedir para pararem com aquilo, que ela era a proprietária, né? O inquilino estava em cima. Aí um dos presentes deu uma bolacha na cara da senhora e o filho chega 5 minutos depois e ainda encontra a mãe chorando, com o rosto ainda um pouco vermelho. Ele aí sobe para tomar satisfação, é recebido a bala, o soldado nosso, e aí ele é ferido, e aí troca tiro, mais gente é ferida. Eu sei que, resumindo a história, quando me avisaram isso, eram 5 e pouco da tarde, eu esperei a guarnição chegar, montei a guarnição e informei ao centro de operações, pedi permissão ao chefe do centro, ao superior de dia, para ir apoiar a situação, que a gente tinha uma designação dessa na época, isso aí de 94 a 95, 1994 a 95. Chegando lá na Baixada, resumindo a história, eu prendi a quadrilha toda, né? Um caminhão, 2 carros, 5 armas, 8 pessoas, todo mundo preso. E aí levamos para a delegacia e conseguimos prender esse grupo todo. Foi uma ocorrência muito marcante, porque infelizmente o policial veio a falecer depois. Infelizmente também o cara que atirou nele era um policial, também policial civil, que encerrou a carreira dele com essa situação, foi condenado. Sim, o que o álcool pode ocasionar. Porque o cara que atirou no nosso policial não era um marginal, 30 anos de polícia civil, foi excluído e preso.